Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre empresas no divã. Vamos tratar de como a psicanálise acaba influenciando as dinâmicas empresariais, as dinâmicas corporativas, e para isso temos um convidado especial, que é o Joaquim Santini, pesquisador e consultor internacional. Muito bem-vindo, Joaquim, é um prazer tê-lo conosco aqui no BMC Talks. Muito obrigado, Carlos. Prazer estar aqui. Prazer todo nosso recebê-lo. Joaquim, primeiro ponto, quem que é o Joaquim Santini em um minuto? Um minuto, eu nasci em Campinas, sou de Campinas e eu fiz engenharia mecânica na Unicamp em 80. Depois eu fiz mestrado, trabalhei durante 14 anos no mercado de autopeças, com qualidade total. Montei a minha consultoria e desde 94 eu estou atuando no mercado corporativo principalmente, em processos de mudança organizacional, transformação da cultura organizacional e assim por diante. O grande salto que eu dei na minha carreira e na minha empresa foi quando a gente descobriu que existia um lado inconsciente das organizações, um lado invisível das organizações. Foi a partir de 2004 que eu fiz uma diplomação em Psicologia Clínica Organizacional no INSEAD, na França, e que se tornou depois um mestrado em mudança, e aí eu fui me especializando cada vez mais nesse lado dos fatores humanos, fatores grupais, fatores inconscientes, invisíveis da organização, para acelerar o processo de mudança organizacional ou de aprimoramento dos conflitos organizacionais e assim por diante. Perfeito. E agora, quanto é importante ter esta análise de comportamental? Quanto está presente hoje Freud nas organizações, nas empresas, e quanto isso influencia positivamente e negativamente? Acho que a presença é pequena hoje, muito pequena, né? Principalmente no Brasil. Algumas outras partes do mundo existe uma aplicação da psicanálise, vamos chamar assim, né? Não só a psicanálise freudiana, mas a psicanálise pós-Freud, né? Todas as variações que surgiram pós-Freud. Eu diria que é a psicanálise contemporânea. A questão toda é que você só trabalhando no modelo tradicional, um modelo racionalista de pensar... Fordista. Fordista, isso, que se você contempla as relações causais o tempo inteiro e você quer dominar o ambiente o tempo inteiro, isso não dá mais. Não dá mais por causa que... Nunca deu, mas agora está dando muito menos, porque você tem toda uma cultura instalada nos países, uma cultura do espetáculo, um narcisismo das pessoas, uma cultura do individualismo, uma cultura do excesso, uma conexão global. Qualquer um hoje tem acesso a qualquer mídia e conversa com o mundo inteiro. Eu estava 3 semanas atrás fazendo uma palestra para um grupo de motoristas de transporte de cana, que tiram a cana da fazenda e traz para fazer o refino na indústria. 85% das pessoas, dos motoristas que estavam lá, tem LinkedIn. Então é uma revolução, de fato, até para a mão de obra, entre aspas, não qualificada, né? Mas... Menos qualificada, né? Vamos dizer assim. Né? Quer dizer, então, eles têm LinkedIn, então eles estão sabendo o que está acontecendo com a organização, eles estão sabendo o que está acontecendo com o mercado como um todo, eles têm interesse em estar conectados. Eu estou falando de um pessoal que tem uma vida bastante sacrificada. Claro. Mas eu estou falando tudo isso para dizer o seguinte: aí você quer adotar um pensamento que você quer controlar, que você quer ver, que você quer estar presente. Quando esse pensamento tem que ser muito mais aberto, né? As pessoas têm que ter mais autonomia para trabalharem nas suas funções. E principalmente elas têm que assumir isso com responsabilidade. Para isso tem que ter um senso de pertencimento, para isso tem que ter um laço emocional com a empresa, com o trabalho. Porque a grande crença do Freud, uma delas, é o princípio do prazer. O princípio do prazer é o seguinte: você busca o prazer. Né? Depois entra o princípio da realidade, e eu não vou entrar muito nos detalhes técnicos, mas o princípio do prazer é o seguinte: se você conseguia, por meio do trabalho, abrir esse caminho, essa estrada, essas oportunidades, que são milhares de oportunidades, para a pessoa ter prazer naquilo que ela faz. Evidentemente somos seres humanos e oscilamos, mas ter prazer naquilo que ela faz, ela vai se doar mais, ela vai entender que aquilo é o trabalho dela, que aquilo é a vida dela, e ela tem prazer naquilo. Ela vai se sacrificar no final mais para fazer o melhor trabalho possível. Muito mais, porque ela precisa daquilo para dar o prazer nela, ela dá prazer naquilo que ela está fazendo. Então o salto é quântico, quando você sai de uma abordagem racionalista e entra para uma abordagem usando o lado racional, sem dúvida. Não estamos discutindo, Carlos, o lado racional que tem que ter. Claro. Ele não pode ser altamente burocrático. Quem está discutindo é que existe um outro lado,
uma dinâmica inconsciente, uma dinâmica toda que depende também da liderança. Existe um ser humano por trás, claro, que precisa ser tratado como um ser humano. Agora, Joaquim, antes de entrar nos vários aspectos desse ponto, eu queria conversar com vocês sobre, por exemplo, a questão de home office ou de presencial, engajamento dos funcionários, a questão das dinâmicas internas das organizações. Mas antes disso, queria já puxar para o final. Se você me diz que nós estamos vivenciando uma época em que os funcionários são cada vez mais narcisistas, individualistas, uma cultura muito diferente do que era no passado, isso acaba afetando a produtividade de uma empresa. Como é possível que empresas que são localizadas em países, por exemplo, na China ou em países do Sudeste Asiático, onde há ainda uma enorme burocratização, onde não há nenhum aspecto da vida empresarial que é ligado vamos dizer assim, à esfera emocional ou da psicanálise dos funcionários, eles são apenas quase robôs que fazem especialmente produtos com baixo valor agregado. Como é possível que eles estão ganhando a batalha da produtividade com o Ocidente e, eventualmente, mesmo esses países são fadados, né, à condição da globalização, a sofrer as mesmas consequências que a gente está sofrendo aqui no Ocidente, apenas uma questão de tempo que esse narcisismo, esse individualismo chega até eles? Eu acho que chega, mas quando você coloca a China e coloca essa questão, Carlos, é uma questão mais complicada, porque tem toda uma censura instalada, tem todo um esquema instalado cultural que ele não permite muito a margem de conversa com os colaboradores. Quer dizer, a coisa é muito cerceada, a coisa é meio autoritarismo puro, né? E o custo da mão de obra na China é ridículo comparado com os outros países, né? Então, se me perguntar, isso vai um dia invadir? Eu acredito que vai ser um efeito contágio. Agora, a questão toda que a gente trazendo, se me permitir trazer o mercado brasileiro, o mercado brasileiro é o seguinte, eu vejo o povo brasileiro um povo muito ávido por se sentir parte de um todo maior. Então, se você na organização consegue colocá-lo e dar essa visibilidade a ele, olha, você pertence a uma empresa, você pertence a esse local, você é visto nesse local, você é acolhido como ser humano nesse local, o resultado é absurdo. Tem N projetos que eu posso te relatar de resultados absurdos. Quer dizer, embora você tenha do outro lado uma cultura da fugacidade, vamos chamar assim, instalada hoje nos países ocidentais, a coisa é muito fugaz, porque é muita questão do individualismo, imediatismo, muito culto à beleza, que eu não tenho nada contra não, mas estou dizendo só que a intensidade talvez esteja um pouco fora do equilibrado. Então aí você tem que chegar, e quanto mais você conseguir na sua organização trazer um ambiente colaborativo, a colaboração, uma liderança colaborativa, uma liderança que sabe inspirar as pessoas, e não só pressionar as pessoas, inspirar no sentido que para trazer resultados, né? Eu quero deixar muito nítido a você e a todos que estão nos assistindo, eu não tenho experiência nenhuma fora do mercado competitivo. Ou seja, eu não sei falar de órgãos públicos, não sei falar de empresa estatal, não sei falar nada disso. Só sei falar de onde está metido o capitalismo mesmo, que é entregar resultado, né? E essa busca desse lado invisível das organizações, desse outro lado das organizações, foi com o objetivo de aprimorar a saúde mental das pessoas, aprimorar a satisfação delas, acreditando brutalmente, existe N artigos científicos sobre isso, que a partir do momento que você tem colaboradores como um todo, mais engajados, mais felizes no ambiente de trabalho, isso traz um resultado absurdo do outro lado, que é o lado tecnológico. Vamos falar um pouco a questão do ganho da produtividade, da tecnologia, mas antes disso, só dando um passo para trás. Como é que você começou a se interessar por esses aspectos? Você que é formado em engenharia mecânica, trabalhou por tantos anos na parte mais racional possível, mais matemática possível, né? Mais brutal em termos de colocar de lado aspectos emocionais. Como é que você começou a se interessar por questões ligadas a aspectos emocionais das empresas e quando que isso se tornou uma profissão? Então, foi o seguinte, eu passei por uma crise pesada em 97, 98, estava uns 40, 41 anos, e eu fui fazer terapia, a muito custo. A famosa crise dos 40 anos. Fui fazer terapia e eu fiquei no divã uns 20 anos. Então eu comecei a ter um prazer de me entender no divã. Então, quando eu comecei a me entender e comecei a falar, pô, isso aqui tem alguma coisa por trás. E aí, no início dos anos 2000, eu percebia nos projetos de mudança organizacional, mudança pode ser às vezes um processo de negócio, toma cuidado, não é uma transformação, fazer downsize, eu não estou falando disso, às vezes é só mudança de um processo. Tinha departamentos que ia bem,
que esse projeto andava bem, outros não ia tão bem. E a gente usava o clichê que tem até hoje. É a questão da cultura organizacional, é a questão da liderança, é a questão não sei o quê, é a questão que o ser humano não gosta de trabalhar. É um monte de blá, 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 você me desculpa. E aí eu resolvi me aprofundar nesses temas, porque existiam outras questões a serem estudadas. Foi aí que eu me encontrei muito mais na Europa do que nos Estados Unidos. Eu passei por Harvard, passei pela Columbia University, pela Wharton, são faculdades de primeira linha excelentes, mas eu me encontrei mais, foi no INSEAD, no Leadership Center Europa, Ásia, no INSEAD, que tinha um programa chamado Consult and Coach for Change, que é a questão bem desse outro lado das organizações, desse lado invisível, vamos chamar assim. E foi a partir daí que eu me encontrei totalmente, né? É uma ciência em evolução, Eu estou falando essa questão de colocar esse lado racional e o lado socioemocional junto, é uma questão de evolução. Eu casei também muito, Carlos, com a Tavistock Institute em Londres, porque eles têm um trabalho desde do pós-guerra, de 47, sobre o lado que eles chamam sociotécnico. Quer dizer, eu acrescentei o emocional, porque teve uma evolução, é o socioemocional técnico. Mas eles têm um trabalho brilhante de pesquisa e até hoje uma série de diplomações lá importantes sobre esse lado invisível das empresas. Agora, vamos falar um pouco das empresas aqui no Brasil. Um dos aspectos da discussão mais recente, né, mais contemporânea, após a pandemia, é a questão, por exemplo, do home office ou da volta presencial. Até o ano passado, 2021, no começo de 2022, se pensava que o home office era algo definitivo, que nunca mais se voltaria presencialmente, até muitos ativos imobiliários nos grandes centros urbanos começaram a decair de preço, porque todo mundo pensava que isso não voltaria nunca a ser como era no passado. Mas agora, especialmente a partir do final de 2022, muitas empresas começaram a forçar os seus funcionários a voltarem, começando pelas empresas nos Estados Unidos. No Brasil, isso foi começado como exemplo, né? A Tesla é um caso típico, mas aqui no Brasil, muitas outras organizações também obrigaram os seus funcionários a voltar presencialmente todos os dias. E isso basicamente se normalizou. Ao mesmo tempo, muitos desses funcionários se recusaram a voltar a trabalhar e pediram para sair. Teve uma grande demissão em massa, silenciosa, não se fala muito disso, mas constante. Como que isso acaba, como que você analisa esse ponto? Será que os funcionários não aceitam mais alguns comportamentos que eles consideram abusivos por parte das empresas? E ao mesmo tempo, como preservar a competitividade e a produtividade de uma grande organização, sendo que a gente tem estudos também que mostram que o home office, às vezes, nem sempre é muito mais produtivo do que o presencial, né? Então, vamos lá. Bom, eu sou totalmente favorável ao home office. Totalmente favorável ao home office, onde é possível ter home office. Estou falando de uma empresa de manufatura, os operadores não é impossível. Mas onde é possível fazer home office, totalmente solidário ao home office. Eu sou solidário não ao 100% remoto ainda, eu sou solidário a 3-2 ou 2-3. 2 dentro da empresa, 3 fora, ou 3 dentro e 2 fora. Por quê? Porque eu acho que isso deu mais autonomia para as pessoas cuidarem da vida delas. Existem pesquisas da Gallup recentes, que são agora em julho de 2023, que já demonstram a relação entre o trabalho híbrido e o burnout, a redução do burnout. E tem também trabalhos científicos mostrando, estatísticos, estou falando de método estatístico mesmo, mostrando a redução, o trabalho híbrido e o aumento do engajamento, não é a diminuição do engajamento. Evidentemente que as empresas estão tendo que aprender ainda a viver nesse ambiente. Agora, o lado tecnológico foi desenvolvido durante a pandemia, deu um salto quântico. Quando a gente ia pensar que teria tanta tecnologia chegar para que possamos fazer as reuniões virtuais. Hoje você escolhe a plataforma que você quer. Então, eu sou totalmente solidário a essa questão do híbrido. Acontece que eu fico muito preocupado com o mindset, com a cabeça de quem está fazendo voltar 100%. Porque parece que, de novo, é a adoção do pensamento tradicional, do pensamento do modelo racionalista de pensar onde eu estou vendo a pessoa, então quer dizer que ela está trabalhando. Isso é uma bobagem muito grande, porque eu já fui empregado, tive dias que eu estava lá, mas não estava lá. Então, essa é a minha opinião. Eu acho que o home office ele traz um outro grande benefício, que as pessoas elas têm que se empoderar muito mais do trabalho.
Elas têm que autocontrolar o trabalho delas. Não é que vai ficar solto, óbvio que não vai ficar solto, porque você vai ter 2 dias as pessoas lá, ou 3 dias as pessoas lá. Você pode ir aferindo o que elas estão fazendo no sentido positivo. E aí, existe alguma coisa que eu possa te ajudar como líder, seu líder? Ou o grupo pode te ajudar? Então você está fazendo um monitoramento da performance, não está solto. Evidentemente que não está solto, mas então a minha opinião é muito essa. Eu sou muito solidário, aonde for possível ter o home office, mas tem que mudar a forma de pensar. Enquanto eu ficar pensando que eu estou controlando alguém porque eu estou vendo o que ele está fazendo, isso é uma bobagem muito grande. Não, mas tudo bem a questão de o contato visual não é garantia de eficiência, de produtividade, mas aquela velha frase, quem não é visto não é lembrado. A falta de presença física em algumas, não todas, mas algumas organizações, não acabaria impactando, por exemplo, a evolução de carreira de algumas profissões e também, especialmente para os casos dos trabalhadores, dos profissionais mais jovens. A ausência de um ambiente onde eles possam também aprender por osmose, né? Aprendem por aquilo que eles ouvem ou pelo exemplo dos mais velhos. Isso não acabaria afetando a evolução profissional deles, a evolução até de crescimento, de bagagem cultural deles como profissionais? Então, eu acho que é o seguinte, Carlos, de novo, eu sou solidário ao híbrido. Sou solidário ao híbrido. Você acha que isso resolveria? O híbrido resolveria? Para mim, o híbrido resolve o que a empresa tem que aprender a fazer, é aprender a fazer outros monitoramentos de performance, que não é essa questão bobinha, se ele está lá ou não está lá. Precisa ter um sistema um pouco mais robusto. E acho que um grande desafio que tem, Carlos, hoje, é como é que eu, nos 2 dias que as pessoas estão lá, ou nos 3 dias, que eu consigo transmitir a minha cultura, que eu consigo criar esses laços, esses espaços grupais. O que eu fiz com uma empresa aqui da Faria Lima? Nos 2 dias que eles estão lá, pelo menos, nos 3 dias que eles estão lá, 2 dias a gente abre um espaço para reflexão, em todos os departamentos. Então todo mundo senta ao redor de uma dinâmica de grupo, como se fosse uma dinâmica de grupo normal. Psicanálise pura, então. Você faz uma psicanálise de grupo. Uma dinâmica de grupo. O que a gente vai conversar hoje? Nada. O que vocês quiserem. Só que nós vamos ficar 15 minutos aqui em silêncio. Se ninguém quiser falar, e sempre vem um falando, pô, eu preciso me aconselhar com aquilo. E ali você faz uma dinâmica em torno de uma hora, onde as pessoas estão expressando o que elas estão sentindo, expressando as necessidades dela, e a gente, como grupo, vai ter que ir indo acolher. Nesses grupos são grupos heterogêneos, ou seja, quanto mais eu corto a organização, se eu posso, eu coloco o diretor, gerente, coordenador, supervisor da base, transversal. Mas você não acha, então, que seria necessário, por exemplo, para as empresas ter um psicoanalista, ou pelo menos alguém que trate esses assuntos só, tipo uma figura profissional para ouvir? Ou isso pode criar uma bola de neve por excesso, tipo um muro das lamentações, né, um pasquim que vai lá e todo mundo fica reclamando? Como ter um equilíbrio entre a necessidade e as dinâmicas? Deixa eu te dar uma notícia importante que eu não falei até hoje para ninguém, assim, na mídia. Desde 2011, o Bill Gates contratou um grupo de psicólogos organizacionais. Na Microsoft? Na Microsoft. Só para fazer isso. Tem até livro escrito. Só para fazer isso que eu estou falando hoje, em 2024. Né? Que chama-se o coach ativo. O que é o coach ativo? O coach ativo é estar com as pessoas. Eu faço muito disso. Não é só o coach individual, mas eu ver você numa reunião, te assistir numa reunião. Porque quando termina aquela reunião, eu chamo, Carlos, como é que você se viu na reunião? É uma autorreflexão pós-evento, pós-vida real. O Bill Gates falou isso em 2011, mais ou menos. Quer dizer, ele já tinha sacado essa necessidade. Trazendo porque você me perguntou, Carlos, eu acho o seguinte, precisa de um mediador. Precisa de um mediador. Precisa de um mediador. Precisa de alguém que faça essa mediação, porque senão a organização vai se perder. Mediação de conflitos ou mediação? Não, a mediação do espaço aberto. Esse espaço que vai se comungar, precisa ter alguém fazendo essa facilitação. E a questão de virar o muro das lamentações, você colocou muito bem, é um tema muito importante que você está comentando, Carlos, isso na sua experiência. Pode virar um muro de lamentações, sim, mas esse muro de lamentações já existe nos corredores. Só não está sendo falado ao vivo e a cores para todo mundo. Não sei se você concorda, que já existe. É algo que já existe, mas nesse caso não está sendo só falado, então nada melhor que todo mundo está fazendo as lamentações para a diretoria, para a alta liderança, entender que aquelas situações existem. Como vai ser resolvido, pode ser, inclusive, não vai ser resolvido, mas tem que dar uma resposta para eles. Eles têm que ter uma resposta. Agora, falando nesse ponto que você falou, botando um ponto do home office e do presencial, você é favorável ao home office pelo menos alguns dias na semana, e ao mesmo tempo a gente tem uma certa resistência, especialmente dos mais jovens, né, de voltar até alguns dias, poucos dias por semana presencial. É um problema de engajamento dos mais jovens como um todo, né, tucur.
Então, o que você acha? Como é que é o problema do engajamento profissional dos funcionários mais jovens em geral, em relação a responsabilidades, a pressão, porque no final das contas todos os trabalhos têm uma pressão maior ou menor, mas existe uma pressão, entrega, pontualidade no trabalho, por exemplo, não só na chegada ao trabalho, mas também na entrega dos projetos. E no final das contas também comportamentos dentro do ambiente de trabalho. Qual é essa percepção das gerações que hoje, né, quem tem 18, 19, 20 anos, que estão entrando agora no mercado de trabalho? Acho que avaliar essa situação é uma situação bastante complexa, porque eu queria dividir o Brasil em duas grandes áreas, só em um modelo ainda reducionista. Minha fala vai ser bastante reducionista. Quando eu estou viajando, eu viajo muito pelo Brasil, estou no interior de Goiás, eu não sinto essa questão que eu sinto aqui na Faria Lima, ou aqui no Itaim, ou aqui em São Paulo. Tem um jovem aqui que ele está muito cosmopolita, ele está muito... onde a filiação dele, os vínculos dele com a organização são muito leves. Enquanto a organização está entregando o que ele está, ele fica. Caso contrário, ele muda de emprego. Então, acho que tem essa questão aqui. São Paulo, capital, Campinas, e assim por diante, os grandes centros. Quando eu saio pro Brasil, Brasil profundo. Assim. Isso, eu vou lá para Moju, no Pará. Amigo, os caras estão querendo se empregar, os caras estão querendo se dedicar, estão querendo fazer o máximo possível para ter um bom emprego. Então, acho que tem essa questão. Eu acho que hoje, cada vez mais, o desafio nosso das organizações é como é que nós vamos vincular essas pessoas novas ao trabalho. E aí eu tenho que ter planos de carreira estruturados. Eu tenho que ter oportunidade de crescimento legal. Quer dizer, por exemplo, a minha época, que foi muito diferente da sua. A minha época, eu cheguei na organização, não estava nem preocupado com o plano de carreira, estava preocupado em conseguir trabalhar e ter um emprego. Mostrar serviço. Isso, exatamente, mostrar serviço. Hoje em dia o pessoal não chega nessa condição, dependendo ainda de que nós estamos falando, de que nós estejamos só conversando. Eles estão querendo saber quando eles vão ser promovidos para diretor, em muitos casos assim. Eu tive um caso aqui da Faria Lima, que a pessoa, nós pusemos um grupo de estagiários, eram 10 estagiários que entraram. Não é trainee, estagiários mesmo. Dos 10 estagiários, na verdade, 5 saíram nos primeiros 3 meses. E 5 ficaram até o fim. Quando você for olhar a vida desses 5 que ficaram, nessa amostragem pequena, não estou querendo expandir esse raciocínio. Claro. Eram pessoas que estavam vivendo em áreas mais distantes de São Paulo, uma vida sacrificada, tinha que pegar um trem, ficar 1h30 no trem, e eles chegavam para trabalhar muito a fim de trabalhar e se dedicar e ficar bem na empresa. Os outros 5 tinham uma vida um pouco mais tranquila. Isso também tem a ver com a questão do amadurecimento, né? O amadurecimento parece que está ficando um pouco... está sendo um pouco atrasado, vamos dizer assim. Né? Ou seja, você está basicamente desenhando a geração Nutella, a geração raiz, e a geração raiz é aquela que precisa do trabalho. Isso. E sem isso eles vão morrer de fome, que é o Brasil profundo, e a geração Nutella, dos grandes centros urbanos, que podem se permitir o luxo de ficar na casa dos pais até os 30 anos sem... Isso. E como é que resolve isso? Porque no final das contas as empresas, a maioria delas, especialmente de serviços, não estão no Pará ou em Goiás, estão aqui em São Paulo. Como que elas podem resolver isso do ponto de vista de organização? Porque se não tiver estímulo da necessidade, você não vai poder mudar a cabeça da pessoa. Como é que a psicanálise ou esta dinâmica comportamental pode ajudar eventualmente a resolver esse problema? Eu acho que ela pode ajudar, eu não sei se resolve, Carlos, eu acho que ela pode ajudar sim, a partir do momento que essas pessoas sentirem que ela pertence a algo, o sentimento de pertencimento, tem que desenvolver isso neles. Não adianta, não tem muita alternativa. E como é que se faz isso? Então, como se faz isso, eu tenho que trazer, ele tem que entender que ele está fazendo parte de uma empresa maior, que tem uma estrutura, uma gestão de carreira que está sendo monitorada, que está sendo efetiva com ele tem que estar sabendo disso. Eu estou falando dessas pessoas que têm um certo talento, né? O talento vem de uma boa faculdade, claro, inclusive. Claro. Ele tem que entender, ele tem que sacar que ele tem um salário que é digno, um salário respeitado, ele tem que sentir tratado de forma justa, porque às vezes o que acontece muito nessas questões é a injustiça, porque um vai, o outro não vai, tem um que é preferido e assim por diante. Então a questão, eu iria muito nessa linha. Agora, resposta definitiva, eu não sei se alguém que sentar aqui consegue te dar. Porque eu estava estudando algumas semanas atrás, um grande autor, que é o Bauman, da Modernidade Líquida, e ele falava o seguinte, ele falou isso, né, em alguns dos livros dele, que
Quando você está no meio da mudança, dessa grande mudança, você não consegue pensar efetivamente em grandes alternativas, porque vai ter que acompanhar um pouco o que está acontecendo. Então, ter uma solução para isso, eu não tenho uma solução. O que eu acho também que tem que tomar um certo cuidado, dependendo da profissão dessa pessoa, é que ele vai ter uma competição internacional. É que o nosso real está muito baixo. Então, hoje o que acontece hoje na área de tecnologia? As pessoas que são boas na área de tecnologia estão trabalhando para a China, para os Estados Unidos, para a Ásia, claro, ganhando em dólar. E na casa deles, porque não precisa mais estar presente em uma área de tecnologia, que é um grande desafio, né? Então eu acho que tem essas questões hoje. O desafio é gigante. O desafio é gigante. Quando você vai para essa área de tecnologia, então o desafio é mais gigante ainda. Pois é, né? Mas justamente essa questão. Agora, do ponto de vista também das empresas e da importância, voltando um pouco a Freud também. Primeiramente, aliás, eu vou te perguntar, saiu um livro recentemente que considera a psicanálise como uma pseudociência, como algo não científico. Foi uma biologista e um outro cientista que o escreveram. Telegráfico, qual que é a sua opinião? Depois a gente vai para comerciais e depois volta sobre esse ponto. Mas o que você acha? A psicanálise é de fato uma ciência ou é mais uma questão que está ainda evoluindo, tentando se encontrar e elaborando uma estrutura teórica mais sólida para se tornar uma ciência? A minha opinião é a seguinte, eu não comprei o livro por questões óbvias, né? Não tem sentido gastar um dinheiro num livro desse que não tem lógica nenhuma, né? E vi um debate, não sei se chegou a ver um debate com o professor Dr. Mário Costa Pereira da Unicamp, fazendo um debate com o cientista que foi o que escreveu com aquela microbiologista. Isso, microbiologista, o livro, né? E ele destruiu o cara com os argumentos científicos sobre a psicanálise hoje. A psicanálise hoje, indiscutivelmente, ela é uma ciência. Não, toma cuidado, estou falando da psicanálise pós-freudiana, inclusive ela veio evoluindo muito a psicanálise. Sim. Então, para mim, ela é uma ciência, para mim é uma tremenda bobagem o que esses caras escreveram. Por que você acha que ainda há essas críticas à psicanálise, como essas feitas por, no final das contas, duas pessoas que se consideram cientistas? Eu acho que a psicanálise sempre foi muito polêmica, né? Vamos dizer assim, desde a época do Freud. Freud sofreu resistências absurdas, né? E a psicanálise ainda hoje, quando você olha para o mundo afora, né? A psicanálise ela tem uma participação muito ativa na América Latina, em alguns países da Europa. Nos Estados Unidos, a psicanálise é bem mais comedida em termos de usar a divulgação. Não estou falando de terapêuticos, processos terapêuticos, mas a psicanálise em si, né? Eu vejo assim, eu acho que tem uma descrença porque eles têm dificuldade de entender, de trabalhar com essa questão do inconsciente e como o inconsciente é vivo, né? Não tem mais aquele negócio de desenvolveu lá atrás, o inconsciente. Hoje em dia você está desenvolvendo as pesquisas mais modernas do René Caes, da psicanálise grupal, e da Janine Pujol sobre psicanálise vincular, que ela morreu no ano 2021. O inconsciente é uma coisa dinâmica que vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Muito difícil responder a sua pergunta, mas existe esse ceticismo sem dúvida. Esse ceticismo existe em nível mundial. Então, em síntese, eles falam daquilo que eles não entendem. Para mim é isso. Agora, eu tô do meu lado, como eu estou no mundo corporativo, e eu quase não falo de psicanálise no mundo corporativo, eu estou querendo usar as lentes e as metodologias e as abordagens psicanalíticas para poder ler os fenômenos, ler a dinâmica organizacional para trazer mais resultado. Claro. Então eu não chego no diretor, não, porque está acontecendo essa questão da sabotagem, porque está acontecendo o narcisismo das pequenas diferenças, eu não falo isso. Quando eu falo narcisismo das pequenas diferenças que o Freud escreveu, eu falo é nós e eles, né? É nós contra eles contra nós. Então, dá uma simplificada para entrar na linguagem dos diretores. Porque a grande ideia, eu não quero nunca entrar em debates com psicanalistas. Porque eu não sou psicanalista. Perfeito. Mas vamos dar um rápido intervalo e depois eu queria voltar a falar sobre esse ponto que você citou, do boicote, por exemplo, a inovações ou a inteligência artificial. Mas voltamos em 2 minutinhos, então não saia daí, voltamos já já. E de volta para o nosso BMC Talks nesta noite, o assunto é empresas no divã, a importância de questões socioemocionais nas organizações corporativas, e para isso hoje temos um convidado especial, que é o Joaquim Santini, que é pesquisador e consultor internacional. Joaquim, a gente estava falando do boicote
por parte de alguns funcionários, empregados, alguns membros dessas organizações, até diretores às vezes, em relação a inovações que eles percebem como ameaças, evidentemente. Um caso típico mais recente é o caso da inteligência artificial. Há já casos que são comprovados de boicotes a aplicações da inteligência artificial, isso acaba afetando a produtividade das empresas, e como resolver esse conflito por parte de humanos que temem ser substituídos e a necessidade de uma empresa de não perder o bonde da inovação. Então, as minhas opiniões são as seguintes. Primeiro, lutar contra a tecnologia ou contra a inteligência artificial você já perdeu. Uma batalha perdida. Né? Isso, batalha perdida, que goleada que você vai tomar. Você vai tomar muita goleada e ficar desempregado em casa, ou você vai conseguir se desenvolver outras formas de conhecimento e se tornar útil para a organização. Então essa batalha é perdida. Quem não está vai ter que estar forte, em projetos muito intensos de aplicação da inteligência artificial como um todo. Eu estou falando de internet das coisas, estou falando de blockchain, estou falando de tudo isso, na verdade, que acompanha a inteligência artificial. O que tem acontecido, eu fui contratado há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, para ajudar a diretoria, a alta direção de uma empresa a entender ou introjectar e valorizar os projetos de inteligência artificial. O que quer dizer isso? Na hora que você vai fazer o orçamento, essa época é a época do orçamento nas organizações, você sabe disso, cara? Eles põem um saquinho de dinheiro bem pequenininho na tal da inteligência artificial e botam um monte de sacão de dinheiro nas questões que eles já estão acostumados a fazer as aplicações. Quando a coisa tem que ser um pouco diferente. Eu não quero desfazer das aplicações que tem que ser feitas em termos de investimento. Só que eu tenho que pôr um saco bem grande de dinheiro na inteligência artificial. Como é que eu trabalho? Eu vou lá, estou fazendo isso nesse momento, entrevistar o presidente. O que ele pensa sobre a inteligência artificial? O que ele conhece? Mas um papo de novo, um papo de criação com ele, ou cocriação com ele. Precisa entender minimamente o que está passando no sistema de defesa dele, por que ele está resistindo, qual é a desvalorização, o que ele não conseguiu ainda alcançar dos benefícios da inteligência artificial. Claro. O mesmo raciocínio serve para os diretores, então eu estou fazendo um trabalho individual com cada um. Eu não falo quase nada nessas primeiras reuniões, não fico lá apregoando, não, porque é fulano de tal, porque a BASF já fez, porque a Syngenta já reduziu não sei o quê. Eu não fico apregoando resultados de empresa, porque eles não estão ainda preparados para isso. Eles precisam genuinamente despertar para essa onda ou esse tsunami que não tem como resistir. E depois disso eu faço uma construção coletiva com eles, essa é a ideia. Então, quando fala de inteligência artificial, a resistência para mim existe em todos os níveis, pode existir em todos os níveis. Eu acho que a principal resistência, a mais difícil de ser vencida e tem que ser vencida é com a alta liderança. Porque a partir do momento que a alta liderança entender que ela veio para ficar, ela começa a desenvolver programas de educação e treinamento para a força de trabalho ou para os colaboradores que tendem a não ter mais emprego. Você tem que qualificá-los em outras temáticas. E isso as pessoas estão ávidas por, né? Claro. Vídeo o que aconteceu com o ChatGPT. Né? Ficar brigando contra o ChatGPT, não, vou brigar. O professor quer brigar com o ChatGPT, não adianta, já perdeu, porque os meus netos, um dos meus netos que é mais tecnológico, tem 10 anos, ele fala, o que você quer saber, vovô? Ele vai lá, digita e fica sabendo e dá a resposta para ele. Evidentemente, quando estou falando que o ChatGPT tem a solução, mas que ele é uma belíssima ferramenta, claro, sabendo utilizar, sem dúvida. Claro, né? Claro. Mas agora, na questão da inteligência artificial e do boicote, mas agora falando um pouquinho da estupidez humana, muitas vezes, quanto que isso acaba afetando, por exemplo, a irracionalidade, a falta de visão, até um certo medo, né, um certo receio, que é natural das pessoas, os sentimentos mais primitivos das pessoas acabam afetando de forma até definitiva, até irreparável as organizações, e como identificar isso do ponto de vista de um psicanalista, por exemplo, e eventualmente superar essas questões atávicas, esses sentimentos atávicos das pessoas, dos funcionários, dos executivos, que podem prejudicar o andamento de uma empresa até de forma irreparável. Então, essa questão dessas questões primitivas existe no ser humano hoje, está aí. Você quer ver? Exemplo, inveja no ambiente de trabalho, está aí. E como superar, por exemplo? Ciúmes, está aí. Então, aí que é a questão. Uma das questões para você minimizar a questão da inveja, ou dos ciúmes, ou da rivalização, é uma questão, quanto mais você conseguir implantar uma cultura. Eu não gosto muito de falar de cultura, porque fica um termo tão abrangente que você não pega nada, fica fuzzy. Você não pega, né? Gasoso. Mas quanto mais você conseguir ter práticas
equalitárias, devidamente equalitárias, eu não estou falando que é para o diretor ganhar igual ao operador, óbvio que não, cada um na sua faixa. Mas dentro daquela categoria, se conseguir práticas equalitárias, práticas no qual as pessoas se sintam que elas têm um sentido de pertencimento maior, que elas não são simplesmente um número, que elas são um ser humano, que elas conseguem colocar parte da inteligência dela para melhorar processo, para melhorar produto, para melhorar a qualidade de serviço, você tende a utilizar melhor esse potencial humano. A questão primitiva, e eu posso falar isso um pouquinho, porque minha dissertação inicial, a segunda foi sobre essas questões, dependendo do movimento que você faz de mudança organizacional, se dispara questões extremamente persecutórias, você dispara efetivamente a posição que a Marlene Carr tratou como uma posição esquizoparanoide, que é uma coisa meio maluca e depressiva. Quer dizer, isso está instalado no processo de mudança. Depende de como você faz. O que a gente tenta fazer o tempo inteiro, Carlos, é não ativar o processo de defesa nem individual e nem grupal. O que eu quero falar para o processo de defesa individual? Um grande erro que tem no mercado, e essa questão é polêmica, tá? Isso que você vai gostar. É quando você tem um problema e você começa a perguntar por que aconteceu. Quem que fez? Isso é uma bobagem. A pergunta não é mais essa, a pergunta o que aconteceu? Explica mais, fale mais. Porque existem dezenas de estudos científicos que falam, a partir do momento que você está com um colaborador ou com um colega seu, não precisa ser um colaborador, ou com um subordinado seu, ou com o seu chefe, e você faz a pergunta por quê, você ia disparar nele os mecanismos de defesa individuais dele. Ele saiu do módulo de estar trocando com você para o modo de sobrevivência, está se sentindo acuado. Então é uma forma que todo mundo ainda fala, né? A qualidade tinha aquela mania dos 5 porquês. Por quê? Por quê? Putz, é uma bobagem, cara. Eu sempre achei uma bobagem, antes de me tornar entender um pouco melhor a lógica. Essa é a minha opinião, toma cuidado, não falei que eu estou certo nem eu estou errado, é minha opinião. Não, mas a questão é interessante, essa questão de técnicas de gestão, né? Elas acabam sempre tendo, por exemplo, just in time, ou outros tipos, né, do máximo da eficiência, acabam sempre o máximo na aplicação total e tornam um mantra do mercado para ser destruídas poucos anos depois. A gente viu isso desde a final da Segunda Guerra Mundial até hoje, uma série de mudanças organizacionais que acabaram se tornando antes a única verdade e depois a primeira das bobagens, né? Por que isso acontece? Essa questão dos 5 porquês, até poucos anos atrás, era algo que era a essência da modernidade. Para resolver um problema. E como que isso acontece? Qual que é o problema? São todas falácias ou são teorias que não se adaptam aos tempos que vão mudando? Qual que é a sua opinião? A minha opinião é a seguinte, de novo, eu volto para aquela questão do preto e branco. A questão é muito fazendo essa cisão, essa crivagem. Essa crivagem ela é pernóstica. Quando eu achar porque o que acontece, que eu falei um pouquinho só com você, Carlos, eu vou falar um pouquinho mais agora, é que a vida organizacional, ela está inserida num sistema complexo e no sistema aberto. Sistema aberto significa o quê? Tem entrada, tem saída e tem toda uma interferência externa. Você não consegue, não é um sistema fechado, blindado. Essa é uma forma de pensar que tem que mudar. A organização está exposta, as pessoas estão expostas, as pessoas cuja conta não fecha no final do mês, elas estão expostas a isso e vai trazer isso para dentro da empresa. Não tem aquele negócio, agora nós somos profissionais. Na década de 80, num dos empregos que eu tive, o meu chefe falou assim, você tem que ser profissional, Joaquim. Eu falei, eu quero ser profissional, mas eu estou com um puta problema que eu não consigo pagar a luz. Eu estou falando como engenheiro da Unicamp, aconteceu isso comigo, tá? Então é um depoimento de viva voz aqui. E não é porque eu estava gastando muito, não, é porque a conta estava apertada mesmo. Então eu quero dizer o seguinte, se as empresas não entenderem essa questão, que os sistemas são complexos, aí eu adoro as teorias do Edgar Morin, onde ele traz do pensamento complexo aplicado à vida organizacional. Se não entender isso, fica muito simples, é isso ou aquilo. Todos os problemas têm solução. Não, a gente tem que conviver com os problemas que não têm solução. E como que eu vou criar condições de contorno para contornar aquelas questões que não têm solução? E assim por diante. Sempre falando um pouco da questão das organizações e dos tempos modernos. Uma das questões que mais se fala, especialmente no mercado financeiro, mas também, por exemplo, no setor de advogados, entre outros, é a presença de psicopatas dentro das organizações. Quanto que isso é verdade e quanto, por exemplo, a psicanálise ou a análise sociocomportamental conseguem individuar o problema, eventualmente superá-lo, e o que você faz quando se identifica um psicopata
especialmente no lugar de apical de uma organização? Você denuncia, remove, tenta remover o cara ou tenta criar barreiras para que ele não possa atuar de uma forma, vamos lá. Criar danos para a organização, né? Eu vou dar 2 exemplos para você. Tem os psicopatas e os sociopatas também. Essa questão também pega, também tem lá na organização. Essa questão da psicopatia, eu trato assim, eu tento resgatar a pessoa, minha opinião, para o presidente da empresa ou para o diretor, se for um grande gerente, olha, vamos resgatar. Como é que faz isso? Tem que fazer com acompanhamento de especialista. Estou falando de psiquiatra mesmo, psicanalista mesmo, ir pro divã ou um psicólogo. Precisa tentar tratar o cara, tanto na parte das questões mentais dele, porque é uma questão da mental dele. É neuronal, às vezes. Ele está com problema. Agora, eu sempre tento o resgate. A partir do momento que não deu o resgate, manda embora. Não tem solução. Rua. Se não resgatar. Por que eu estou falando isso? Porque o impacto é assim. As organizações pensam assim, não sei se já ouviu dizer assim, ruim com ele, pior sem ele. Eu falo exatamente o contrário, ruim com ele, muito melhor sem ele. Porque esse cara está causando um impacto no time. Tem um baita impacto, porque os sistemas eles têm uma certa transferência de imagem. Quando você tem essa questão de um psicopata ou um líder não adequado. E como é que você identifica um psicopata em uma organização? Quais são os setores onde você mais identificou esses psicopatas? E eles topam se tratar ou eles não aceitam que seja identificado neles esse tipo de patologia, eventualmente que eles sejam forçados ou convidados a se tratarem? Bom, a minha experiência, eles dificilmente aceitam que eles tenham essa psicopatia. Dificilmente aceitam que eles tenham essa psicopatia. Eu recentemente estive trabalhando com um grupo de diretores e os gerentes de uma empresa muito grande em nível de Brasil, no mercado sucocoleiro, e tinha um gerente importante de manutenção, e nas reuniões ele ficava assim, não, aquilo lá, tá uma coisa meio desconexa. E eu comecei a ver aquela desconexão dele, entendendo o seguinte, tem algo por trás. E aí eu comecei a trabalhar com ele. Só que esse trabalho é um trabalho às vezes longo, e a organização às vezes não tem tempo para esperar. Porque não é o tempo que você tem para se desenvolver, mas é o tempo que a organização pode esperar o seu desenvolvimento, porque é mais exponencial. Pode ser bem devagarzinho a sua evolução e a organização precisa de uma exponencial mais rápida, como pode ser o contrário. E esse caso não teve jeito, meu amigo, teve que mandar embora e trocou. E você identificou que ele tinha problema de psicopatologia, sociopatologia, através de comportamentos... Comportamentos dele no grupo, comportamentos dele no grupo de executivo, com os pares, com o chefe dele e também com os subordinados. Porque às vezes se manifesta mais, Carlos, é mais sorrateiro às vezes. Se manifesta muito ali com o subordinado e não se manifesta no grupo. Porque normalmente esses caras têm uma inteligência acima da média. Nós estamos falando de caras inteligentíssimos, né? São aqueles caras sagazes, né? O smart, em palavra em inglês, sagazes, né? Então você tem que ter esse cuidado. A observação tem que ser uma observação muito em várias camadas, em vários níveis, não só no nível onde ele está atuando A, B, C, mas tem que ser uma abordagem mais integrada. Quais setores você mais encontrou psicopatas ao longo de sua carreira? Faria Lima. Faria Lima, mercado financeiro. Ou seja, você acha que eles são atraídos pelo mercado ou o mercado gera essas pessoas pela pressão excessiva? A pessoa entra normal e se torna um psicopata depois de um tempo? Eu acho que é o seguinte, acho que são as duas coisas. Acho que tem a questão do tipo de trabalho. Faria Lima que eu estou falando, Faria Lima como um todo, né? Não é bancos, aqui só. Corretoras, gestores, isso, mercado embora, financeiro como um todo. Vai embora. Eu trabalhei já com grandes... Escritórios de aí também. Trabalhei com grandes bancos. Você percebe, né? Os caras que estão na mesa de tesouraria são caras que são meio excêntricos, é difícil. Porque essa psicopatia às vezes surge também num grado e grau de narcisismo. E egocentrismo, quer dizer, então tem muito isso. A minha experiência foi essa. Para não ficar tão restrito só a Faria Lima, eu fiz um trabalho num grupo hospitalar, muito importante aqui da capital, e aí quando tinha que lidar com os professores titulares, meu amigo, aí esquece. Então quer dizer que também na parte médica e na academia temos uma forte presença de psicopatas. Pelo amor de Deus, eu acho que eu diria para você, falando de onde eu vim, né, da Unicamp, do próprio INSEAD, no próprio INSEAD, que eu fiquei muito tempo lá, pô, você fala para os caras, esse cara
Ele escreve muito bem, tem um cara que é genial para escrever sobre narcisismo. E ele mesmo faz parte Ele é desse o patamar. grande narcisista. Uma Ótimo, vez eu então, entrei na sala dele, quando ele estava com uma sala, tinha uma cabeça de um leão. Porque ele gostava de caçar. Né? Mas até quanto o narcisismo é positivo, porque aumenta a autoestima, e quando ele é excessivo, né? Vamos lá, sem narcisismo você não é nada. Você é narcisista, eu sou narcisista, e quem está nos assistindo tem um grau de narcisismo. Porque o narcisismo, ele impulsiona a sua carreira, a sua ascensão. A questão é com essas doses de narcisismo. Né? O quanto que você vai continuar, vai ser tão intenso virado para você, toda essa sua energia, ou quanto você está jogando também em benefício da organização. Então, uma dose de narcisismo tem que ter. O narcisismo extremo, ele é destrutivo para a organização. É como um remédio, né, que pode ser um veneno, se doses excessivas. Agora, tudo isso que a gente falou, o problema surge de como selecionar os funcionários, né? O RH, que papel tem hoje nas empresas? O RH está sendo preparado nas faculdades de forma adequada? Não se fala disso. RH ainda de 1800, ou seja, muito burocrático, muito mecânico e pouco atento a essas questões. E o RH é capaz de solucionar os conflitos que podem surgir nas organizações para evitar que se paralise o trabalho, que se perca a produtividade, ou você acha que está tendo uma evolução? Bom, vamos lá, eu tenho a seguinte opinião. Para mim, o RH ele deveria ficar restrito aos processos de recursos humanos. Só é mais nada. Ele não deveria entrar na dinâmica organizacional, porque cada vez que ele entra, a minha experiência é que não são boas. Quando você fala, tem o business partner, você vai ver lá o que ele está fazendo, recrutamento de seleção, preparar o curso, aí tudo bem. Mas é assessoria de processos. Mais burocracia e só. Isso, tem que fazer mesmo, ir atrás, tem que colocar as pessoas para dentro da organização. Sim. Processo seletivo, óbvio que vai envolver todas as instâncias. Eu estou falando gerente, diretor, ou facilitador, quem quer que seja. Para mim o RH tem que facilitar. Quem faz gestão de pessoas são os líderes. Perfeito. É os líderes imediatos e o segundo nível. Quem faz é isso. Toda vez que o RH tenta sair desse campo e querer entrar na dinâmica organizacional, ele entra de forma não adequada. Eu conheci várias empresas no Brasil que os psicólogos se parecem mais com engenheiros do que com psicólogos. Quer dizer, o potencial que ele poderia estar usando para ler a organização, ele está usando, na verdade, para fazer processo. Isso acontece. Existe uma polêmica muito grande, né, em relação aos departamentos de recursos humanos e de tecnologia da informação. Né? Os dois departamentos mais odiados em nível mundial, pelas pesquisas, não é o Joaquim Santini falando, eu posso mandar para você, é o departamento de recursos humanos e o departamento de TI. São os dois normalmente mais odiados. E você me perdoa. Sim, por favor, eu acho que as pessoas, elas, como um todo, o sistema educacional ele é muito falho em preparar os profissionais para estar atuando na vida real. Estou falando da vida organizacional competitiva, ele é muito falho. Ele é monolítico, ele desenvolve de um lado ou desenvolve do outro. Ele nunca tem uma composição adequada dessas questões racionais, das questões socioemocionais que são presentes nas organizações. Terminando, qual que é o conselho que você daria para o empresário que está estruturando uma organização cada vez maior, que tem questões também ligadas a recrutamento, contratação, eventualmente o turnover, que é cada vez maior, como se comportar para ser um empresário vencedor no século XXI, na base de tudo aquilo que a gente falou, evitando conflitos com a tecnologia, por exemplo, ao mesmo tempo mantendo uma certa estabilidade emocional da sua equipe? Para mim é o seguinte, acho que, vamos lá, brigar com a tecnologia em hipótese alguma, e ficar também restrito à área tecnológica também não vai trazer sucesso. Eles precisam efetivamente conseguir adotar essa visão binocular. Eu chamo de binocular, ou seja, tem que estar com o olho na tecnologia, na questão dos equipamentos, tecnologia, e tem que estar um baita olho nessa questão, nessa dinâmica oculta, que as pessoas não conseguem chegar, não conseguem ir, nem foram preparados para isso. Eu não estou falando em hipótese alguma para esses executivos terem curso de psicanálise, em hipótese alguma não é isso, definitivamente. Mas eles têm que começar a entender de uma forma pragmática, eu estou falando de forma muito pragmática, o que acontece desse outro lado da vida organizacional. Também tenho que deixar de viva voz aqui a você, que tem muitos executivos que eu converso, que quando eu falo da questão socioemocional, ele fala, não, emocional eu quero. Só emocional? Emocional eu quero, porque ele já sacou que tem impacto. O sócio depois a gente coloca a reboque, né? Mas então tem um pouco disso nas organizações. Se perguntar assim, mas Joaquim, isso é preponderante? Não. Mas tem um grupo de organizações no Brasil que estão na vanguarda em termos de modelo competitivo de gestão, que aborda essas questões claramente, o lado tecnológico e o lado
humano, inconsciente, social e emocional. Só para terminar, quanto que é um ganho? Existem pesquisas que mostram quanto que é o ganho de produtividade? 30%. 30%. Em quanto tempo? 30% em 6 meses. Em 6 meses uma empresa é capaz de ganhar 30% de produtividade simplesmente aplicando algumas questões mais atentas aos aspectos socioemocionais dos seus funcionários. Você quer ver um outro exemplo clássico? Que o mercado ele ainda é muito cego em termos de acidente de trabalho. As empresas olham e tem aqueles programas de trabalho, o comitê de segurança, o diretor que vai fazer a inspeção de segurança, todo esse negócio aí. Simulações, para mim, isso aí, boa parte disso aí não serve para nada. Né? Para mim, toma cuidado. A Gallup acabou de soltar uma pesquisa, voltando para a Gallup, que se você aumentar o engajamento dos funcionários, você reduz em 30% a possibilidade de incidente de trabalho. 30%. E quem está procurando trabalhar no engajamento das pessoas? Então existe uma pandemia hoje em nível mundial, Carlos, uma pandemia do desengajamento das pessoas. Em nível mundial, o desengajamento está em torno de 26%. O engajamento, perdão. Ou seja, 74% dos funcionários não estão engajados. Não estão engajados, sendo que uma parte, 13%, estão efetivamente desengajados. Ou seja, estão trabalhando contra a empresa. Isso. Jogaram a toalha definitivamente, violentamente. Essa pesquisa não sou eu que estou falando aqui, um cara de Campinas, nada disso. Bem que eu andei o mundo inteiro, mas é uma pesquisa, são pesquisas com milhões de dados. Sim, sim. Né? A Gallup são milhões de dados, não é uma coisa, é uma coisa muito científica, né? Então, eu fico pensando isso, quer dizer, então você gasta um investimento muito grande fazendo programas que deram certo no passado, mas eles estão na visão racionalista, lá do comitê, não sei do que, tem que ter as regras de ouro, eu não tenho nada contra isso, mas não é só isso, não é só isso. E terminando, porque temos pouquíssimo tempo, mas telegráfico, último ponto que sempre também se aborda quando se fala do destino de uma empresa é a passagem de bastão entre gerações ou também entre lideranças. Então a questão da sucessão, da herança, muitas vezes, né, que a empresa familiar passa de pai para filho, mas a sucessão também, por exemplo, de executivos de alto escalão. Como que isso acaba impactando? Como que aspectos socioemocionais, a psicanálise acaba impactando na questão sucessória e como as empresas deveriam se preparar? Colocar do lado do líder atual, o líder futuro, deixar ele evoluir de forma autônoma, dividir as competências e ir passando aos poucos. Qual é a melhor solução? A minha experiência, pelo menos ela disse que o melhor que tem é você escolher, achar esses talentos, as pessoas que realmente são pessoas que têm um alto nível de competência e um alto nível de engajamento natural. O James Collins soltou um livro em 2002. James Collins é um cara de Stanford, Feitos para Vencer. E lá ele fala o seguinte, tem que ter as pessoas certas. O que são as pessoas certas? Não toma cuidado, aquele vazio, no blá blá blá. Ele fala assim, pessoas certas são aquelas que são autocontroladas com um, são autogeridas com um. Ou seja, não precisa ficar atrás delas, porque elas vão sempre trazer novidade para você. Ela vai expandir o que ela está fazendo. Você pede uma coisa, ela traz 3 coisas. Mas 3 coisas alinhadas com o que você está em estado latente pensando. Então, como é que eu faria? Eu acho que a melhor coisa que tem é identificar essas pessoas e fazer um processo sucessório no qual elas começam a participar das reuniões de diretoria, começam a participar das reuniões de conselho. Você vai adaptando a pessoa para aquele movimento que vai ser feito. Eu faria assim. Perfeito. Teria muitas outras perguntas, Joaquim, mas infelizmente nosso tempo se esgotou. Mas eu queria agradecer muitíssimo ao Joaquim Santini, que é consultor internacional e pesquisador. Muito obrigado, Joaquim. Foi um prazer tê-lo conosco hoje aqui no BMC Talks. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado. E muito obrigado a você também que está seguindo a gente. Nós vemos na semana que vem para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional aqui no BMC Talks. Fique agora com nossa programação e até mais.